obrigado, André, pelas boas-vindas, obrigado pelo convite, pela oportunidade da gente poder trabalhar. E hoje, o tema que a gente vai trazer hoje é: quem são os nossos inimigos? Quem são esses inimigos que estão à nossa volta? Quem são esses inimigos encarnados, desencarnados? Quando geralmente a gente fala de inimigos, a gente logo imagina o encarnado ou o desencarnado, né? Mas tem alguns outros inimigos que eu vou apresentar para vocês hoje. É muito comum a gente, quando é falado sobre inimigo, e a gente lembrar que ele fala assim: nessa encarnação, graças a Deus, eu não tenho nenhum inimigo. Que bom. Pelo menos encarnado a gente não tem nenhum, né? Já é um passo que a gente está dando, porque a gente sabe que no mundo espiritual provavelmente a gente tem algum desafeto lá, que é normal. Para o estado da nossa evolução ainda, é normal ainda a gente ter inimigos. Mas Jesus disse para nós, né, que aproveita o momento que você está caminhando junto com o teu irmão e faça as pazes com ele. Então esse é um conselho de Jesus para nós. E por que Jesus dá esse conselho? Porque ele nos ama profundamente. Ele sabe que se nós não aproveitarmos a oportunidade que nós estamos tendo agora de refazer essas relações de perdão um ao outro, vai ser muito mais complicado e muito mais dolorido para nós. Porque depois que passarmos para o plano espiritual, vai ter esse desencontro, porque não vai passar os dois juntos para o outro lado, geralmente. Geralmente vai um e o outro fica aqui. E se o que foi, ele não tiver na consciência dele perdão e amor, ele vai atormentar a vida daquele que ficou aqui. Primeiro porque ele vai ter 24 horas de tempo livre para ele poder nos obsediar. Ele vai estar constantemente ao nosso lado. Já que ele me odeia, ele vai estar comigo o tempo inteiro. É aquele famoso diabinho, né, que fica aqui do meu lado gritando o tempo inteiro. E aí a gente tem que ver que atenção a gente vai dar para ele. Então vamos seguir o conselho de Jesus e aproveitar que a gente está nesse embalo, nessa mesma encarnação, e vamos resolver esses perrengues que a gente tem. Às vezes tão pequenininho e a gente vai deixando passar, a gente deixa passar, e infelizmente isso vai tomando proporções cada vez maiores. E aí a hora que a gente quiser despertar, vai ser bem complicado. Porque uma reencarnação, para resolver essas questões, é muito complicado para o plano espiritual. Porque não envolve somente eu e o meu inimigo. Existem outras pessoas, outros espíritos à volta, que também têm que participar dessa solução. Então, até conseguir reunir todos esses espíritos para fazer uma reencarnação, isso toma às vezes séculos e muitas vezes, dependendo da situação, até milênios, para que se possa resolver uma questão que a gente, né, começou com ela tão pequenininha, mas infelizmente a gente não resolveu. Mas daquela imagem dos dois lobos, que o André até estava comentando comigo no início, era exatamente isso, a intenção era essa. Um sábio está comentando com um aprendiz e ele fala que dentro de cada um de nós existem dois lobos. Um lobo bom e um lobo mau, e eles estão em constante batalha dentro de nós. Constante, o tempo inteiro. E o aprendiz curioso perguntou para ele: quem é que vai vencer essa batalha? Quem vence? E aí ele fala assim: aquele que você alimentar mais. Então é muito simples. Então, o que nós estamos, ou quem nós estamos alimentando? Qual lobo eu quero que vença essa guerra? Porque depende de mim, única e exclusivamente de mim. Se eu deixar que o lobo mau me domine, ele vai vencer, infelizmente. Mas eu tenho o lobo bom que está do meu lado, então é com ele que eu tenho que trabalhar. É ele que eu tenho que trazer os alimentos para que ele possa realmente vencer essa guerra. Então eu vou trazer para nós alguns dos nossos inimigos. Eu espero que vocês não os tenham. Eu tenho todos, mas eu espero que vocês não os tenham, porque são inimigos que a gente tem que combater. Eles são esse lobo mau, esses inimigos que eu vou trazer é esse lobo mau. E aí a gente tem que parar de dar alimentos para ele e alimentar o lobo bom, para que a gente possa eliminar os nossos inimigos
reais. Aqueles inimigos que realmente nos prendem aqui. Esses inimigos que eu vou trazer, vou apresentar para vocês, eles são terríveis. Eles são cruéis. Eles nos machucam. Eles nos prendem. Eles nos corrompem. Eles nos corroem a alma. E eu garanto para vocês que eu tenho cada um deles. Eu não sou melhor do que ninguém, pode apostar. Ok. Vou apresentar alguns, gente, porque a lista é muito grande. Então não daria para trazer todos esses inimigos de uma vez só. É impossível. Então eu trouxe alguns só. Né? A inveja é um inimigo forte. A mentira, talvez uma das mais cruéis, é a mentira. Porque ela tem muitas ramificações. Muitas. Então, o invejoso, ele é invejoso. Mas o mentiroso, ele tem várias maneiras dele mentir, tem várias razões pelas quais ele vai mentir. Então, a mentira eu peguei um pouquinho mais com ela do que com os outros, a gente vai ver, porque ela tem muitas ramificações. E muitas vezes a gente não percebe que esse inimigo está dentro de nós. A vaidade. E aí muita gente fala assim, a vaidade? Às vezes a pessoa vê, né, uma mulher bem vestida, bem arrumada, e fala assim, nossa, olha como ela é vaidosa, né? Como se fosse uma coisa boa. E vaidade não é coisa boa. A gente deveria trocar esse termo para, nossa, como ela está bem arrumada, como ela está bonita, como ela se cuida, mas deixar esse termo de vaidade para o lado. Que ele não é um termo assim, muito bonitinho, não. A ambição, medo, egoísmo, orgulho, o ódio e os ciúmes. Então nós vamos falar um pouquinho de cada um e a gente vai pegar mais na mentira, que ela é a nossa irmãzinha mais perigosinha que está aí. Então vamos lá. A inveja. A inveja é um dos sentimentos mais negativos que nós podemos ter. Por quê, gente? Porque o invejoso muitas vezes, ou na maioria das vezes, ele não quer aquilo que eu tenho. Ele não quer o que eu tenho. Vocês acreditam nisso? Ele simplesmente não quer que eu o tenha também. Não é que ele quer o que eu tenho. Não. Ele não quer que eu tenha. Ele quer que eu seja exatamente como ele. Se eu tenho um carro, ele não quer que eu tenha aquele carro. Não é que ele inveja o meu carro novo. Não é isso. Mas ele não quer que eu tenha um carro novo. Ele é perigoso. O invejoso, ele é perigoso. Ela atormenta as pessoas de baixa espiritualidade. Porque a gente sabe disso. Porque aquele que ainda está no nível baixo, ele é invejoso de natureza. Conforme ele vai evoluindo, conforme a gente vai evoluindo, a gente vai subindo os degraus da vida, a gente vai perdendo isso. Com as nossas conquistas, com nossos trabalhos, com o nosso esforço, a gente vai vencendo essas batalhas. Sofre-se em função do bem e da felicidade alheia. Imagina a situação. Se uma pessoa é feliz, se ela está bem, mas se eu sou invejoso, eu sofro porque eu estou vendo a felicidade do meu irmão. Quando eu deveria estar feliz, contente, elogiando, agradecendo a Deus pela felicidade dele, pelo bem-estar dele. Não, eu vou estar invejando a situação dele. Então é um sofrimento que eu não preciso ter. Mas que infelizmente ele está dentro de mim. Isso corrói a pessoa por dentro. Ele é tão negativo que jamais se viu um invejoso confessar que ele o é. Vocês imaginam isso? O invejoso verdadeiro, aquele invejoso que tem inveja de tudo e de todos, ele não se diz invejoso. Se você fala para ele que ele é invejoso, ele vai te contestar, ele vai dizer que não. Ou ele vai te dizer, não, é uma inveja boa que eu tenho dele. Existe inveja boa? Não tem, gente. Inveja é inveja. Não tem essa de falar assim, ah não, eu tenho uma inveja boa do fulano. Não, se você tem inveja, é inveja. Não adianta a gente querer maquiar ela, passar um batonzinho ali, ela vai continuar sendo inveja.
E ela vai continuar nos machucando, corroendo a nossa alma. O homem evoluído, ele jamais será invejoso. Não tem nenhum espírito evoluído que é invejoso. Pelo contrário, cada conquista nossa é motivo de festa para ele. Porque ele está trabalhando para que nós deixemos de ser invejosos. É isso que ele quer. Que a gente consiga vencer esse lobo mau que está em nós. A mentira. A mentira está no hábito que nós temos e no desejo de iludir e de enganar o próximo. É a única razão da mentira, a razão principal é essa. Ela só quer iludir e enganar a pessoa. Então a gente faz de tudo para que isso aconteça. Guy Durandin, ele é um doutor em ciências, ele escreveu um livro chamado Os Fundamentos da Mentira. Ele escreveu um livro sobre mentiras. Agora vocês fazem ideia do que podem ter dentro desse livro. Eu peguei algumas coisas para trazer para a gente. Bom, mentiras de ataque. Agora que vem as ramificações das mentiras. Agora que a gente vai se encontrando, vai se achando dentro desse lobinho ali, né? É aquela mentira por interesse, que são aquelas do comércio. E aí quando eu estava fazendo esse estudo, eu lembrei. Eu trabalhava no comércio na minha cidade. Eu trabalhava com uma loja de móveis. E eu tinha uma amiga que era vendedora também. E ela usava argumentos assim. Eu às vezes olhava para ela e falava, Rose, como você tem coragem de falar uma coisa dessa, né? Ela falava assim, do quê? Como que você fala que aquele móvel, por exemplo, ele é de madeira maciça, quando na verdade ele não era, ele era um aglomerado, era um material fraco e tudo mais. Mas ela pintava aquele móvel, sabe, de última geração, e aí ela dizia para mim assim, mentir comercialmente não é pecado. Era o que ela usava. Aí eu falava assim, caramba, será mesmo que não é? E naquela época eu não conhecia ainda o Espiritismo, e eu ficava assim, será que realmente pode se mentir dessa maneira? Iludir, enganar a pessoa? Porque é normal, quando você vai num comércio, o vendedor ele usa de artimanhas para te convencer a comprar aquilo que ele está vendendo. Ele quer que você compre, não importa como. Por ódio. São aquelas que a gente usa para enganar as pessoas que infelizmente nós não gostamos. Então as pessoas que a gente tem algum desafeto, a gente usa mentira, geralmente, para poder atrapar, enganar, trapacear aquela pessoa que a gente não gosta. Mentira de defesa, por timidez, para se evitar a agressão. Porque a pessoa que é tímida, as pessoas geralmente não o agridem. Porque ele é tímido, ele está sempre no canto dele, sempre quietinho. E aí, então, por timidez, muitas vezes ele não é tímido nenhum, mas ele, para evitar que ele seja agredido, ele usa desse argumento da timidez. E ele de tímido não tem nada, mas ele usa para que ele não seja atacado, não seja agredido. Por proteção, o próprio nome diz, né, que é para nos proteger. Muitas vezes a gente faz isso. Dependendo da circunstância que a gente está passando pelo momento, a gente usa uma mentira. Às vezes um policial me para na rua e fala, você está com uma luz de freio queimada. Eu já sabia, mas sério? Está mesmo queimado? Eu não vi. É uma mentira para nos proteger, porque a gente não quer ganhar um ticket. E a gente usa, né, às vezes essas mentirinhas tão pequenininhas, uma coisa tão insignificante, e com isso a gente está alimentando o nosso lobo mau. Constantemente. Como desculpa para justificar nossos erros. Quem nunca usou uma mentira para justificar algum erro? Se eu saio da minha casa hoje, por exemplo, às 9h30, o estudo aqui começa às 10h30, eu não ia chegar a tempo. Era impossível, porque de lá aqui eu gastei 1h20. Mas eu saí atrasado por N razão. Eu podia chegar aqui atrasado, 5 minutos, 10 minutos, eu falava, me desculpe, porque eu peguei um trânsito terrível na Parkway, estava muito trânsito, justificando o meu erro. Eu estou mentindo para poder justificar que eu cheguei atrasado. Isso é comum. As pessoas às vezes perdem a hora de manhã, chegam atrasado no trabalho, inventam mil desculpas. E assim a vida da gente é constantemente regada muitas vezes de mentiras. Pequenas, insignificantes, mas não deixa de ser mentira. Que a gente vai carregando para dentro da gente. Como valorização.
para parecermos superiores. Quantas vezes a gente não vê isso no nosso dia a dia constantemente? Pessoas querendo ser o que elas não são, mas elas fazem questão de mostrar aquilo que ela não é. E mentira a gente sabe, tem até aquele ditado que a mentira tem perna curta, e ela tem mesmo. Eu posso mentir agora, mas a hora que eu chegar ali na esquina, a mentira vai desaparecer, porque a verdade vai sair à tona. Essa é a vida dela. Mentiras altruístas, piedosa. Nós usamos para evitar a dor dos outros. Isso geralmente a gente usa essa mentira quando alguém perde um ente querido. É muito comum a gente dizer, calma, fique tranquilo, porque está tudo bem, ele já está no paraíso. E será que aquele espírito realmente foi para o paraíso? Só porque ele era meu pai, ou porque ele era minha mãe, um irmão? Será que ele realmente vai para o paraíso? A gente sabe que não é assim, que cada um de nós, independente, a gente tem os nossos defeitos, a gente tem os nossos erros, e a gente vai para o lugar que tiver que ir. É claro que eu não vou chegar para um irmão meu e vou dizer para ele, olha, reze muito para o seu pai, ore muito para o seu pai, porque a essa altura ele deve estar lá no umbral, num lugar terrível. Claro que não. Eu não preciso dizer isso. Mas também não preciso dizer para ele que o pai dele está num paraíso. Eu vou estar consolando ele naquele momento, mas uma hora ele vai descobrir que realmente o pai dele não está lá. E vai falar assim, pô, o Gilson falou que meu pai estava num paraíso, que meu pai estava num lugar tão bom. Na verdade, ele não estava. Defensiva, nós usamos para defender um amigo e um grupo social. Essa é real, essa a gente faz constantemente, porque um amigo é sempre um amigo, independente, né? Mas a gente comete esses erros de defender ele usando de mentiras. Então não é porque ele é meu amigo que eu tenho que usar o argumento da mentira. Eu posso defendê-lo, mas não usando mentira. Eu posso dizer, não, ele realmente errou e tal, e vou argumentar, tentar ajudar da melhor maneira, mas não usar de mentiras só porque ele é meu amigo. Mentiras exploratórias, e nós usamos um meio de chegar à informação desejada. Né? Eu ainda lembrei daquele ditado que tem lá no Brasil, que é plantar o verde para colher o maduro. A gente joga uma indireta na pessoa para que a pessoa mande a informação que a gente está querendo. É uma mentira, é um alimento que a gente está dando para o nosso lobo mau. A gente está alimentando o nosso inimigo dentro de nós. Com isso a gente está fazendo que aquele lobo mau se fortaleça mais e mais, e ele acaba, né? A gente vai acabar tomando mais tempo para poder o nosso lobo bom vencer. Mentiras gratuitas. Eu na época, quando eu estava fazendo o estudo, eu comecei a ir dos nomes que ele colocou, né, para poder dar os exemplos das mentiras. Mas é aquela mentira que ela tem dados verdadeiros, mas a gente aumenta. A gente torna ela agradável para a pessoa que a gente está contando. Então, às vezes eu pego um pedacinho de uma verdade e vou esticando ela, aumentando para poder agradar aquela pessoa. A inocente são aquelas que a gente só percebe depois que a gente fala. Às vezes está num grupo de amigos, alguém fala alguma coisa, conta uma conquista, e eu solto uma mentirinha sem perceber, e depois que eu falei, eu falo assim, oh, e agora? E agora? Geralmente essa mentira vai prevalecer. E a mentira, ela, que nem estava ali no começo, ela é tão negativa, que se eu começar a falar a mesma mentira constantemente para diferentes pessoas, vai chegar um ponto que eu vou começar a acreditar que é verdade. Eu vou contando ela tantas vezes eu vou falando para a pessoa, que vai chegar num ponto que eu vou acreditar que ela é verdadeira, que realmente aquilo aconteceu. Porque o nosso cérebro, toda vez que a gente falar, ele vai guardar isso ali dentro dele. Então vai chegar num ponto que ele vai ver, não, realmente o Gilson fez aquilo. Realmente é verdade, porque são tantas vezes repetidas que se tornou um hábito. Porque a mentira nada mais é o hábito que a gente tem de iludir e enganar os nossos irmãos. Então, se eu começar a falar a mesma mentira constantemente, vai chegar um ponto que eu vou acreditar que ela é verdadeira. Ok? Vaidade. É isso aí que eu estava falando, né?
É o sentimento negativo que algumas pessoas, infelizmente, elas se julgam ser ou saber mais do que os outros. Isso é uma pessoa vaidosa. Ela se julga ser melhor do que os outros. E aí que está a vaidade, aí que está o perigo, que eu falei que a hora que a gente for elogiar alguém, a gente mudar o termo, buscar uma outra alternativa para não jogar essa energia de vaidade em cima do nosso irmão. É um sentimento desenfreado ao amor próprio. Aí, na nossa casa, alguém me perguntou, mas então não se deve se amar a si mesmo? Claro que deve, pelo amor de Deus. É uma obrigação nossa nos amarmos. Nós precisamos nos amar para que a gente possa amar o nosso semelhante. Mas a gente não pode ter um sentimento tão desenfreado. Uma coisa que é eu que se torna um orgulho. Aí vai ser o meu orgulho falando mais alto desse amor próprio. E aquela vontade incontrolável de ser elogiado. Isso é uma pessoa vaidosa. Tem gente que... Tem pessoas que, se ela não for elogiada, se ela está numa festa, por exemplo, e ela não elogiam o carro que ela chegou, a roupa que ela está, os filhos bem arrumados, que os filhos são educados, que ela se sente mal. Redes sociais. É isso aí. Exatamente. As pessoas postam ali para que sejam elogiadas. As pessoas só querem o like, não importa a reação dos outros, o que ela está realmente sentindo. É isso. Vaidade. É esse sentimento que só vai nos corroendo. Bom, esse nosso irmão, esse é um dos mais perigosos que a gente tem. Eu só coloquei só aquele pedacinho ali, porque se for falar tudo do orgulho, nós vamos fazer um seminário aqui. Mas vamos lá. Amor próprio exagerado, trazendo à tona soberba, arrogância, presunção, o nosso eu sempre falando mais alto. A espiritualidade maior vive constantemente nos alertando contra esse nosso irmão e contra o egoísmo. Os dois estão sempre de mãos dadas, né? Eles caminham sempre juntinhos ali, tão bonitinho um do lado do outro. E a gente tem que cuidar desse irmãozinho nosso, porque a espiritualidade nos diz que é ele que nos prende ainda nos pântanos da vida. É ele que não deixa realmente a gente dar um passo a mais. É ele que não permite que a gente possa evoluir. Quando Cristo esteve aqui, numa passagem, ele diz que na era dele ali, os romanos eram comuns. Os romanos pediam para os judeus caminhar 1000 passos com eles, carregando bagagens, o que fosse. Era uma lei que eles tinham, era uma coisa natural. E Jesus fala, né, se te pedir para andar 1000 passos, anda 2000. Dá 2000 passos. Faça algo a mais. Você fazendo esse algo a mais, você vai estar combatendo esse sentimento. Porque para muita gente se falar, você tem que colocar esse controle aqui. Esse controle tem que chegar até aqui. Mas você levando até no meio, tá bom. E ele vai chegar aqui no meio, ele vai parar aqui. Ele vai deixar esse controle exatamente aqui. Ah, não. O juiz falou que até aqui no meio tá bom, então eu não vou acabar de levar. É isso que a gente faz. E com isso nós estamos travando a nossa evolução. É esse pouquinho a mais que Deus espera de cada um de nós. Ele quer que a gente dê um passinho a mais, que a gente carregue um grãozinho de areia a mais, que a gente dê um bom dia a mais. Tem muita gente que fala assim, eu deixei de dar bom dia porque eu desejava bom dia para o pessoal e ninguém me respondia. Continue. O que os outros fazem é problema deles, não é problema teu. Você está fazendo a tua parte, continue dando bom dia, continue auxiliando, continue ajudando. Tem um amigo meu, infelizmente, a gente foi almoçar num restaurante lá em Monverno mesmo. E eu cheguei, estou colocando a comida, chega uma senhora e fala para mim assim, você pode pagar meu almoço? Claro, pode pegar. Foi, pegou a comida. O dono do restaurante depois chegou e falou assim, você não deveria ter pago a comida para ela, essa mulher é rica. Essa mulher tem muito dinheiro, essa mulher faz isso para se aproveitar. Eu falei, o que ela faz não é problema meu, não me conte. O que ela faz é problema dela. Eu não quero saber. Eu fiz aquilo que eu deveria ter feito. O resto é com ela. Se ela tem condição, o problema é dela. Se ela acha que com isso ela está tirando vantagem das pessoas, perfeito. Eu faço a minha parte. No final das contas, como diz Madre Teresa de Calcutá, é entre eu e Deus. Ninguém mais. Então
cada um de nós temos que dar o nosso melhor. Temos que buscar dentro de nós a nossa maior força que a gente tiver. Porque o que conta para a espiritualidade, que eles cansam de falar para a gente, é o nosso esforço. Ninguém vai sair daqui hoje sem nenhum desses inimigos aqui dentro. Falar assim, não, eu estou resolvido, graças a Deus. Eu ouvi que a palestra ali, eu já não tenho mais nenhum inimigo dentro de mim. Não vai ser assim, gente. Nós vamos sair daqui com todos eles ainda. Mas agora tem o alerta. Cada um de nós vai sair daqui com isso na cabeça. Pensando, raciocinando em cada um desses inimigos. Então, a hora que vier a oportunidade de uma mentira, eu falo assim, peraí, não. Deixa eu alimentar meu lobo bom. Não vou alimentar meu lobo mal. Né? Vaidade, dá o orgulho. Eu falo assim, não, peraí, deixa eu ser um pouquinho mais humilde, deixar meu orgulho falar um pouquinho mais baixo. É isso que vai acontecer com a gente. A nossa melhora, o nosso planeta está mudando para a regeneração, mas essa mudança não vai vir de fora para dentro. Essa mudança vai acontecer primeiro dentro de mim. Eu tenho que mudar, eu tenho que me aceitar e aceitar o meu irmão independente de como ele é. O meu irmão ainda é orgulhoso? É. Ué, o que eu posso fazer? Se eu já não sou, é bom para mim. Mas que eu comece a orar e auxiliar esse meu irmão. Ah, mas ele é muito preconceituoso. Se você não é, bom para você. Qual a diferença? Eu tenho amigos preconceituosos assim, ferrenhos. Eu tenho amigo preconceituoso dentro da doutrina. Tem uns que não gostam de negros. Uns não gostam de... Ah, vai ter um casamento gay. Você é contra casamento gay? Sou. Então não case com gay. É simples. Não case com ele. Mas se ele quer casar, mas ele quer adotar a criança, e qual o problema dele adotar uma criança? Qual é o problema? Desde que ele dê amor para aquela criança que está abandonada, qual o problema? O que isso vai trazer para a minha vida? O que a minha opinião vai influenciar a vida deles? Que sejam felizes. Nada mais. Deus não mandou a gente amar só o Zé ou só a Maria. Não, Deus falou, amem uns aos outros. Jesus falou, amem uns aos outros como eu vos amei. Jesus não tinha preconceito de ninguém. Para ele não importava. Por acaso, alguma vez, ele se preocupou com as condutas de Maria de Magdala antes dela começar a seguir ele? Não. Qual o problema, então? Esse sentimento, esse inimigo que ainda está dentro de nós, infelizmente, é nosso. É a gente que tem que resolver e tirar isso de dentro de nós. É orgulho gritando alto dentro de cada um de nós. E a gente só vai vencer trabalhando. E garanto para vocês, hein? Dá muito trabalho. Eu vou contar uma historinha bem pequenininha, de justamente quando eu comecei no Espiritismo. Quando eu entrei para o Espiritismo, no Amor e Luz, logo que eu comecei, logo nas primeiras semanas, aí começou o estudo do Conheça-te a Ti Mesmo, e eu fui participar. Porque quando a gente entra na doutrina, a gente quer tudo, né? A gente quer participar de todos os estudos, de todos os grupos, quer ler todos os livros. E que bom que a gente tem essa vontade, essa gana toda de conhecimento. Mas eu estava ouvindo o catolicismo e tudo mais, eu não tinha noção de muita coisa. E aí eu fui para o estudo, e chegou no estudo, a gente tinha um grupo grande, umas 15 ou 20 pessoas, tendo um círculo grande. E aí foi perguntado, estava falando sobre os vícios, e falou, você é orgulhoso? Perguntou para a pessoa do meu lado, a pessoa disse que não, disse que sim, que era orgulhoso, aliás. E perguntou para mim se eu era orgulhoso, eu falei, não, eu não sou. Aí, que bom que você não é orgulhoso. E foi perguntando para as outras pessoas e todo mundo disse que era orgulhoso. Eu falei assim, tem alguma coisa de errado. Ou esse povo é muito orgulhoso, ou eu estou errado na história, né? E já comecei a me preocupar. E aí foi falando, então, os sintomas do orgulho. E eu fui me diminuindo cada vez mais ali naquela cadeira. Eu fui quase sumindo, eu queria sumir mesmo. Eu queria furar um buraco ali e desaparecer.
E aí, depois que todo mundo falou e tudo mais, eu levantei e falei, gente, eu preciso mudar a minha resposta. Pelo amor de Deus, não me deixa com essa resposta, porque eu estou me sentindo mal, né? E aí todo mundo começou a rir e falou, não, é normal, não se preocupa e tal. Mas como estava lá no começo, vocês lembram uma frase que disse que o pior orgulhoso é aquele que nem ele se dá conta que ele é. É o mais orgulhoso. E eu digo para vocês que naquela roda de pessoas que estavam ali, eu era o mais orgulhoso de todos. Porque eu não me via orgulhoso, de verdade. Não é que eu estava, sabe, me iludindo nem nada não, mas eu não me sentia orgulhoso. Infelizmente, né? E aí foi tirada aquela venda do meu olho e mostrado para mim que o maior orgulhoso que estava ali era eu. Então, a gente tem que aprender a combater os nossos erros, os nossos egos, para a gente evoluir. E o egoísmo. Sentimento da criatura que usa sempre pelo exclusivismo, egocentrismo, acima de tudo nas relações interpessoais. Em todos os pontos da vida, buscando pelo egoísmo. Subordinar o interesse dos outros ao seu próprio. Então o egoísta, ele está pensando nele primeiro, nele em segundo, nele em terceiro e sempre nele. Ele não vai se preocupar o que ele vai ter que fazer para que ele possa, que o interesse dele prevaleça. Ele vai passar por cima de outras pessoas, por cima de situações, para que o interesse dele prevaleça. O egoísmo está arraigado nos nossos sentimentos de posse, no sentimento de posse de todas as pessoas, independente de níveis sociais. Porque muitas vezes a gente acha que um sentimento desse é diferenciado no nível social das pessoas. Não é. Tem pessoas egoístas na classe mais baixa, mais humilde que a gente possa imaginar, mas ele é um egoísta. Com nada que ele tem, ele é egoísta. E tem aqueles que estão no topo, né? Tem tudo na vida e o egoísmo ainda fala mais alto. Ele é incapaz de compartilhar o mínimo que seja com os seus semelhantes. Ele é tão apegado em poder, em posse, que ele segura tudo com ele. O tempo inteiro está preso nele. Ele não libera trabalho para os irmãos, ele não se preocupa em oferecer uma chance para as pessoas, não. Ele está preocupado com ele. Ele quer que ele seja o centro de tudo. O mundo tem que girar em volta dele. Quando a pessoa ocupa um cargo importante, e ela é egoísta nesse caso, ela foi egoísta, gente, fica muito claro o quanto que ela é arrogante e prepotente. Então, a gente vê acontecer muito nesse caso, nessa pessoa tem um cargo importante, às vezes é um político de alto escalão, às vezes é um presidente de uma empresa muito importante, e se você perguntar para ele qual é o nome da senhora que vai lá servir cafezinho para ele, todos os dias, ele não sabe. Ele sequer se preocupa em perguntar o nome daquela senhora. Outras vezes o porteiro de um prédio, a pessoa mora num prédio 10, 15, 20 anos, ele sequer sabe o nome. Ah, é o seu Zé lá da portaria. Ele não sabe o nome do porteiro. Para ele não importa. O que importa é que o seu Zé lá da portaria saiba o nome dele. Saiba quem ele é. E aquele senhor que vai lá, aquela senhorinha que vai servir o café, vai limpar a sala do presidente da empresa, do Bambambam, mesma coisa. Ah, pede para a Domaria do café trazer o cafezinho para mim. E às vezes traz, ele fala assim, leva de volta, porque está frio, está sem açúcar, está whatever. É o nosso irmão egoísta, só pensa nele. O ódio. Espero que esse ninguém tenha, gente. Espero que nenhum de nós aqui possa ter. Aprendestes que foi dito, né? Isso está no Evangelho. Amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filho do vosso Pai que estais nos céus e que faz
se levante o sol para os bons e para os maus, e chova sobre os justos e injustos. Essa é a recomendação do Cristo. Então, quando teve a travessia, Moisés teve a travessia do Mar Vermelho e tudo mais, teve aquelas divisões ali dentro e teve que criar as leis para poder conter aquelas pessoas e tudo mais. E era muito comum as pessoas daquela época odiar as outras pessoas por N motivos. E Jesus vem trazer essa nova lei, né? Ele vem acabar com aquela máxima de olho por olho, dente por dente. Ele vem e fala assim, não, a gente tem que amar um ao outro, a gente tem que amar o próximo, estar felizes por ele e tudo mais. E aí ele fala mais, né? Amai os vossos inimigos. E aí está deixando bem claro que amar os nossos amigos é ser caridoso. Mas amar os nossos inimigos é o tope da caridade. É o ponto máximo da caridade. É a gente conseguir amar o nosso inimigo. E quando é que a gente vai conseguir amar o nosso inimigo? O que é amar realmente o nosso inimigo? É eu ir lá, abraçar, levar ele para minha casa, para o jantar, na minha casa e tudo mais? Não precisa nada disso. Nada disso. É preciso que eu o perdoe. Eu perdoando, eu já comecei a amar. É o primeiro passo que eu vou dar para que eu possa amar a esse meu irmão. E aí vem que eu simplesmente não deseje o mal para ele. Que eu torça para que ele se dê bem. Que eu esteja feliz com ele, com as conquistas dele. Eu não preciso nem mais sequer me conviver diariamente com ele. Eu não preciso estar com ele fisicamente. A partir do momento que eu fui humilde o suficiente de chegar e pedir perdão para ele, e se eu quero ser mais caridoso e mais humilde, mesmo que a falha tenha sido dele, que eu seja, que eu tenha essa humildade dentro de mim e que eu vá à procura dele para resolver esse problema. Eu vou estar amando o meu inimigo. Eu vou deixar, se ele vai aceitar o meu pedido de desculpa, o meu pedido de perdão, é com ele. Eu estou fazendo a minha parte, eu estou me libertando dele. Porque exatamente quando a gente perdoa, a gente se liberta. A gente sai da sintonia daquele nosso irmão. Não tem mais contato, ele não consegue nos alcançar. Mesmo que ele lançar energias negativas em nossa direção, essas energias não vão nos atingir. Por quê? Porque nós conseguimos nos desvencilhar dele, saímos do patamar da onde ele está. Então ele não nos alcança mais. Então, perdoar, amar o nosso inimigo é para nós. É simplesmente para nós. Que ele seja evoluído ou suficiente ou consiga compreender que esse perdão e esse amor vai fazer com que ele se liberte também. E aí os dois poderão crescer juntos. E Deus é tão bom, né? Como Cristo disse, né? Deus é tão sábio e tão bom que ele dá o sol para os dois, independente, para o bom e para o mal. Ele não vai deixar, o Gilson ainda é meio malzinho, ele não vai ter sol hoje. Então, vou ter sempre sombra. Deus não faz isso com ninguém. Se vai chover sobre justo e injusto. Por quê? Porque Deus não faz diferença como nós fazemos. Às vezes a gente imagina Deus um ser como nós. A gente quer se igualar a Ele na altura. E Deus não é assim. Para Ele não tem diferença. Ele ama a todos independente da situação evolutiva que a pessoa tiver. Ele me ama tanto a mim como Ele ama Jesus, como Ele ama Bezerra de Menezes, ou como Ele ama aquele meu irmão que está lá no umbral, lá nas furnas, na parte mais baixa do umbral. Ele ama exatamente igual. Por quê? Porque ele é pai. E pai ama igual. Qual é o pai que ama os filhos de nível diferente? Eu amo mais o meu filho mais velho, mais o meu filho mais novo. Você acha que um pai e uma mãe faz essa distinção? Se nós não fazemos essas distinções ainda com os nossos filhos, imperfeitos como nós somos, imagina Deus. Imagina se a gente chegar agora num presídio no Brasil, onde quer que seja, e hoje ser um dia de visita, quem que vai estar lá nas filas desse presídio? A maioria das pessoas que estão lá na fila para entrar de visita.
As mães. A mãe, ela não importa se o filho dela é um criminoso. Ela não vê ele como um criminoso. Ela vê ele como filho dela. Tão bom quanto o outro que não é criminoso. É óbvio que ele vai ter que pagar pelo crime que ele cometeu. Mas isso não quer dizer que a mãe dele vai amar ele menos do que o outro. Às vezes, o filho mais problemático é aquele que chama mais atenção do pai que a mãe. A mãe vai dar mais atenção a ele. E às vezes tem até revolta entre irmãos. Por que só dá mais atenção para ele? Ele é o que dá mais problema, mais dor de cabeça. É o mais necessitado. Você está bem, você não precisa que eu fique te bajulando o tempo inteiro. Mas o teu irmão, sim. O teu irmão precisa, ele é um necessitado. Eu tenho que estar do lado dele para tentar guiar ele de volta para o caminho do bem. É isso que Jesus está pedindo para nós. Não existe nenhum criminoso eterno, gente. Ninguém pode dizer, o Zé, ele é um assassino. Ele não é, ele está. Ele está um criminoso nessa encarnação. Ele não é. Igual nós talvez já o fomos um dia, ele vai ter as mesmas chances do que qualquer outro. A evolução dele vai acontecer também. Pelo que vos toca, amai os vossos inimigos, fazei o bem a todos e auxiliar sem esperar coisa alguma. Então, muito grande será a vossa recompensa, e serei filhos do Altíssimo, que é bom para os ingratos e até para os maus. Sede, pois, cheios de misericórdia, como cheio de misericórdia ao vosso Deus. Então, acho que isso é uma máxima que Jesus trouxe para que a gente realmente compreenda. Mas muitas vezes a gente lê, relê, estuda, ouve na palestra, ouve em qualquer outro lugar, e a gente continua patinando nos mesmos erros. Nós temos que ser misericordiosos. Porque imagina como a gente vai chegar para Deus depois que a gente desencarna. Imagina a gente desencarnando, chegando no plano espiritual e falando com Deus. Pai, eu errei, eu cometi meus erros e tal, mas eu quero que o Senhor seja misericordioso comigo, eu quero que o Senhor perdoe os meus pecados. Deus vai olhar para mim e vai falar assim, não, eu te perdoo, sem problema nenhum. Porque eu já te perdoei antes de você os praticar, porque essa é a verdade. Deus conhece a gente como ninguém. Ele sabe que, infelizmente, a gente vai cometer os erros. E ele vai falar assim, não, eu te perdoo, meu filho. Mas só que você vai ter que voltar lá. Porque você tem que perdoar o teu irmão também. Porque para que o perdão seja realmente completo, eu vou te perdoar. Você vai perdoar o teu irmão. Tem muitas histórias de perdão, de casos que a gente conhece. Tem um caso aqui nos Estados Unidos daquela mulher que teve o filho assassinado e era o único filho dela e ela perdoou o assassino. Hoje ela vive numa casa germinada com o assassino do filho que chama ela de mãe. Os filhos do rapaz chamam ela de vó. Isso é amar o inimigo. Esse é exemplo que a gente tem que seguir. A gente não precisa ir buscar longe, porque tem muitos casos perto de nós. A gente muitas vezes liga a televisão para assistir jornais, vai ler notícias na internet e a gente busca muitas vezes as notícias mais pesadas. Aquilo que eles põem logo na primeira capa, porque é o que vende. São essas notícias ruins ainda, essas notícias baixas, são o que mais eles lucram em cima. Então se a gente folhear um jornal, lá no meio dele, ou lá para o final, a gente vai encontrar cada história tão bonita, mas ela está escondidinha, pequenininha, num rodapé lá no jornal. Porque a notícia ruim está estampada ali na frente. É isso que eles querem. Então a gente tem que deixar de ser ingrato. Muitas vezes nós somos ingratos conosco mesmo. A gente busca pelas coisas ruins e quer que a nossa vida progrida. A gente busca pelos maus companheiros, pelas más escolhas e reclama às vezes, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Por que a coisa não muda? Por que eu não caminho? Por que eu não sigo? Mas eu esqueço das minhas buscas, das minhas escolhas.
Tudo isso vai me prendendo. A espiritualidade fala para a gente, tende boa vontade para convosco mesmo. Então eu tenho que ter boa vontade comigo, porque eu estou fazendo, porque eu quero. Se eu quero vencer algo, eu tenho que ir na luta, eu tenho que levantar e falar assim, não, eu vou conseguir. Eu quero conseguir, eu vou atrás. Agora, se eu não busco, eu só desejo, aquilo não vai acontecer nunca. Então, sejamos misericordiosos conosco e com o nosso próximo. Pode-se, portanto, contar inimigos assim entre os encarnados como os desencarnados. Os inimigos do mundo invisível manifestam sua malevolência pelas obsessões e subjugações. Então a gente sabe que o nosso inimigo, como eu falei lá no começo, ele tem todo o tempo do mundo. Ele vai estar à nossa volta e ele vai começar a obsessão devagarzinho, com calma, com paciência, trazendo, né, aquelas falinhas mansas no nosso ouvido, até que a gente comece a abrir as portas e as janelas para ele. Essa obsessão vai crescendo até chegar numa subjugação. E aí a gente já não tem controle mais sobre o que a gente pensa ou o que a gente faz. A gente vai agir de acordo com o nosso obsessor. Obsessões, subjugações com que tanta gente se vê a braços e que representam um gênero de provações, as quais, como as outras, concorrem para o adiantamento do ser. Por isso, as deve receber com resignação e como consequência da natureza inferior do globo terrestre. Se não houvessem homens maus na Terra, não haveria espíritos maus ao seu redor. Então, por que os espíritos ainda vêm nos obsediar? Porque nós ainda somos maus. Conforme o planeta for evoluindo, conforme a gente for crescendo espiritualmente, nós vamos deixando de ser homens maus, automaticamente os espíritos, né, não vai ser só eu que vou evoluir, que a gente sabe que a evolução é coletiva, então conforme vai evoluindo todo mundo, vai deixar de existir espíritos maus na Terra, e com isso não vai ter espíritos maus no plano superior, no plano inferior também, do lado imaterial. Então é a evolução, é aí que vai acontecer. Porque chega agora no ponto que a gente está, que tem muitos espíritos que já são convidados a reencarnar em planetas inferiores, que eles já não vão mais reencarnar e não estão reencarnando mais aqui na Terra. Esse último livro do Divaldo, eu não sei se vocês leram ou não, tem uma parte fantástica, onde a espiritualidade, eles mudam uma cidade inteira. Eles retiram a cidade inteira do umbral, adormece todos esses espíritos que estão lá, retiram a cidade inteira e levam para esse outro planeta. Então, é isso que está acontecendo. Agora a separação do joio e do trigo já começou. Oportunidade todos nós e todos os espíritos vão ter. Mas aquele que não aproveitar, infelizmente não vai poder continuar reencarnando aqui na Terra. Pelo menos por agora. E é a evolução. É uma coisa natural que vai acontecendo na nossa vida. O medo é o sentimento negativo que está na mente humana. Ele é criado pelo pensamento. Então, a gente sabe que tudo que a gente pensa, a gente está criando à nossa volta. Então, a gente tem que ter cuidado com o nosso pensamento para a gente não criar medos, que eles vão se transformar, que nem está aqui embaixo, numa fobia. É o medo que destrói o amor através dos ciúmes. Você pode ter certeza que toda relação que termina por ciúmes era medo de um dos dois lados ou dos dois lados. Medo de perder o companheiro, medo de perder a companheira. E aí aquele medo vai crescendo, tomando proporção maior e acaba destruindo a relação. É o medo que cria ansiedade, apego, desejo de posse, porque a pessoa tem tanto medo que ela se apega a tudo. Eu tenho medo de perder minha água, eu vou estar sempre agarradinho com ela aqui. A minha garrafinha d'água tem que estar sempre comigo. O medo psicológico, ele é mais conhecido como fobia, né? Que é o medo da morte, medo da escuridão. Nós, como espíritos, já não temos mais medo da morte, né? Mentira. Ainda temos sim. A gente tem medo, claro que tem, é normal. A gente não conhece lá do outro lado, então a gente, né, vai tentar se agarrar aqui até o último instante que a gente tiver. Mas vai passar. Escuridão. Eu tenho amigos, adultos, casados, só dormem com luz acesa.
Não apagam a luz por nada. Isso é fobia. E aí está dizendo que somente encarando o medo de frente é que conseguimos a resistência e a coragem para podermos vencer esse inimigo feroz. Eu concordo que a gente tem que encarar realmente, mas eu acho que antes de encarar, a gente tem que procurar um psicólogo ou um psiquiatra e tratar da nossa fobia. Porque se a gente não tiver um auxílio, não tiver ajuda ali para tratar dessa fobia, e a gente for bater de frente com o medo, a gente não vai conseguir vencer. Sozinho a gente não consegue. Como disse na leitura, sem Deus nós não somos nada. A gente tem que estar pegado a Deus. E é isso então. O que são os nossos inimigos na verdade? O que eles são? Na verdade, eles são nossos instrutores. Todos esses inimigos que eu trouxe, na verdade, eles são instrutores. É eles que nos auxiliam para a gente poder crescer. Através do martelo e do cisel que a pedra ganha forma de beleza. Então, se o cisel tiver medo do martelo, a pedra do cisel, não vai ganhar forma. Vai ser impossível fazer uma estátua, né? Se tiver um medo. O invejoso, o que ele nos ensina? Que sejamos prudentes. Nós precisamos ser prudentes para que o invejoso não nos inveje. O caluniador, ele nos mostra que nós devemos seguir e marchar no caminho do bem. Porque se eu estou caminhando nesse caminho reto, ele não tem como me caluniar, só se inventar uma mentira. Mas a mentira a gente sabe que ela tem perna curta e ela vai vir, a verdade vai vir à tona. E o pior de todos os nossos inimigos, quem é? Nós mesmos. Esse é o pior inimigo que nós temos. Por quê? Nós vivemos sabotando a nós mesmos. É nós que criamos tudo. Medo, inveja, traição, todos esses sentimentos ruins, somos nós que alimentamos eles. Então que possamos de verdade alimentar o lobo do bem a partir de hoje. Vamos dar mais alimento para ele. Deixar aquele lobo mau morrer à míngua mesmo. Não dar alimento nenhum para ele. Para que a gente possa realmente alçar voo a mundos melhores. E que possamos vencer os nossos inimigos pouco a pouco. Por hoje é isso, gente. Uma boa semana. Que Jesus abençoe cada um de vocês. Obrigado pela paciência que vocês tiveram de estar aqui nesse domingo tão gostoso, né? Que Jesus nos abençoe e tenhamos uma boa semana.